Estou de volta, mais um vídeo aí depois de algum tempo, né? Tratando sobre as patch notes que teve esse último final de semana. Nesse vídeo específico eu vou tratar só da mudança dos nerfs e buffs que tiveram no personagem, né? As mudanças de balanceamento. No próximo falar sobre os 5 personagens aí que foram adicionados. Um vídeo específico só para o rework do Hidan, um só sobre Box of Bliss e depois vamos tratar dos patch notes aí que passaram nesses últimos meses, né? Eu não cheguei a ver nada ainda do que foi mudado, só abri as abas aqui com os personagens, né, para poder consultar. Então eu não joguei muito esses últimos meses, mas eu tenho alguma noção de como que tá o meta, né? O primeiro nerf é no Ai, que com certeza merece o nerf, tu pode ver pela sua win rate absurda, e foi um dos poucos personagens aí que eu acabei jogando, e isso aí acho que até envolve os outros patch notes, né? Vai ser analisado, mas basicamente a skill de preparação dele ficou sem custo, né? E é uma skill de preparação, cara, sinceramente uma das melhores, porque dá redução de dano, defesa destrutível, ele faz com que essa skill random tu consiga dar alvo em quem que tu vai querer dar o dano, né? Além de já ir estacando para essa outra skill, e a skill que substitui ela durante esses 4 turnos também é uma skill, cara, extremamente forte, né? Então vamos ver o que mexeram nele. Basicamente o dano da skill que estaca, né, o Raigabomo, foi de 30 dano base para 25. E agora lá dano normal em vez de dano perfurante, né, o dano piercing. Faz sentido porque, cara, essa skill estava extremamente forte. E ele já tem uma outra skill aqui que dá dano perfurante, né? E além de tudo dá defesa destrutível. E no próximo turno ele custa um rando a menos nas skills. Então, assim, um personagem extremamente forte. Se tu começa o jogo, é muito bom porque tu consegue setupar sem energia nenhuma, né? E todas as outras skills dele, cara, tu vai querer usar todo turno. Personagem muito bom, muito completo. Chega até fazer eu questionar se a preparação dele realmente pode continuar custando nada, né? Eles foram para outro caminho de nerf, mas eu não sei. Eu acho que tudo bem ela não custar energia, mas alguma coisa aqui tem que ser diminuída. Eu acho que a defesa destrutível deveria baixar para 10, por exemplo, ou a redução de dano baixar para 5, não sei. Me parece melhor tirar um pouco dessa defesa destrutível, porque é muita coisa que tu tá ganhando por nada, né? Claro que se tu bota ela para custar uma energia random ainda, ele volta pro estado anterior, que é o estado onde ele não estava sendo muito jogado, né? Ele era bom, mas não estava sendo muito jogado. Então acho que a melhor alternativa mesmo é... Ou tu pode reduzir aqui para 3 turnos, também seria uma mudança interessante. Mas eu acho que é bem frustrante tu lidar com redução de dano e defesa destrutível, né? Então eu optaria por esse caminho. Ou tu tira esses 10 de redução, ou tu tira 10 de Destructible, né? Algum caminho assim, porque eu acho que só esse nerf vai ser suficiente para abaixar um pouco a força dele, que estava absolutamente opressor, né? Mas deve cair para uns 60 e poucos aí de win rate. Eu acho que ele ainda vai continuar muito forte, cara. Muito forte mesmo. Então ficar de olho aí para possivelmente no próximo patch ele receber algum outro nerf, né? Vamos ver como é que vai se comportar. Mas eu sinceramente acho que ele ainda está um pouco mais forte do que deveria. Então, expectativa de no próximo patch notes ocorrer mais algum nerf no AI. Vamos pro segundo personagem aí, que é o Preta Path Pain. Vou deixar aberta a aba dele aqui. Mudança simples de nerf, né? O Chakra Pin, que é a skill dele que stuna, se não me engano, é a skill que stuna. Ela antes aumentava 10 de dano, né? Toda a fonte de dano que o personagem recebesse, que não fosse Affliction. Baixou em 5, então ficou para 5, né? É uma skill relativamente problemática também, porque por mais que seja um turno, tecnicamente são 2, porque é o turno que tu usou e todas as skills subsequentes, mais todo o próximo turno, né? Então ele consegue aumentar pro dano dessa skill dele aqui, por exemplo. E, cara, 5 de dano aqui faz bastante diferença para combos de hit kill, né? Eu acho que realmente estava muito forte, né? Desde que ele recebeu o outro buff, que o Energy Shield custou só um azul, né? Antes era um azul e um random. Tava extremamente forte o personagem, então, cara, eu acho que 5 de dano aqui foi na medida. Porque tu aumentar 5 de dano aí de... Na teoria, 5 skills, né? Porque tem o turno que ele usa, aí mais 2, e o próximo turno que tu poder usar mais 3 skills. Então tá bom, tá bem justo. Ainda vai ser possível fazer combos de hit kill, devido a essa skill, né?
mas a matemática fica um pouco mais difícil agora e eu acho que isso é o suficiente para balançar o personagem, então boa mexida aí, eu acho que acertaram a mão nessa mudança. E o terceiro nerf é no Edo Tensei Itachi, também uma taxa de win rate aí bem opressora, né? Eu não cheguei a jogar, eu joguei contra, né? Que eu tava liberando ele ainda, mas eu vi muita galera ali no Discord, nas comunidades reclamando, o personagem totalmente quebrado, todo o time tava usando ele e, cara, quando chega nesse ponto assim, não é saudável pro jogo. Eu entendo que tu quer lançar personagens que sejam fortes e sejam usados, mas é, na minha opinião, ultimamente eles estão fazendo isso demais, né? Foi até um dos motivos de eu ter largado um pouco o jogo, dado um tempo. Porque não faz muito sentido, cara. Isso aqui não é um jogo, tipo, vou dar o exemplo do LoL, League of Legends, que muita gente joga, que tu lança o personagem mais forte para o pessoal comprar ele e daí gastar dinheiro em skin. Aqui tu não tem nenhum investimento direto no jogo, então eu entendo que tu quer lançar personagens novos para abalar o meta, né, para mexer no meta, mas não faz sentido eles estarem vindo tão fortes assim, cara. Tá vindo muito desbalanceado. É uma coisa que assim, eu não cheguei a fazer análise do lançamento dele, óbvio, mas quando eu vi, cara, eu falei, cara, isso aqui é problemático. Não tem como, é problemático. Tu vê, tu lê as skills do personagem, tu pensa, isso aqui vai dar problema por si só. Imagina quando tu fazer um time que gira em volta disso, né, que maximiza as skills do personagem. Então, eu acho que era bem óbvio que ele ia ser nerfado. E vamos ver os nerfs, né? O Izanami, que é aquela skill, a skill que é vermelha e branca, né? Custom Bloodline, um Genjutsu. Dava ao inimigo por um turno. Se ele usasse uma nova skill ofensiva, ele seria counterado. Se fosse counterado com sucesso, todas as skills seriam substituídas por Redemption. Por 3 turnos. Nossa, esse tipo de counter aqui é forte, né? Cada vez que eles não usassem uma nova skill, eles vão tomar 25% de piercing damage. E o Redemption é o que protege um personagem, né? Beleza, ela durava 2 turnos, né, cara? Então era basicamente um stun de 2 turnos numa skill invisível que tu tem que acertar. Nossa, cara, boa mudança. Mudou pra um turno só. Que agora tu pode aceitar, né? Tu pensa, provavelmente ele usou o Izanami, vou aceitar que é isso, tá ligado? É isso, tô levando stun. Aí se ele não deu, ferrou, né? Mas eu vi muita gente usando personagens com skills que não podem ser counterados devido a isso, né? Porque se ele não consegue counterar, não vai procar a segunda parte da skill, que é realmente a parte mais forte, né? O counter é um bônus, assim, digamos. Claro que é bom tu counterar uma skill, mas se isso aqui resolve, cara, tu praticamente perdeu o jogo. Sendo bem sincero, é uma skill de altíssimo impacto. E baixar para um turno foi bom. Eu ainda acho que talvez tenha que baixar para 2 turnos a duração dela pro counter, talvez. Mas é uma skill bem opressora, uma skill que, cara, quando eu li eu vi problema, sabe? Tu lê a skill, tu pensa, problema. Claro que existe um pouco de skill, um pouco de habilidade, né? Expressão de habilidade em quem que tu vai usar, quando tu vai usar, mas sei lá, 2 turnos era realmente muito forte, tirava isso, e agora com um turno fica um timing mais fechado, então foi um bom balanceamento. E a ativação do Susanoo, né, o Skeleton Susanoo Activation. Agora tem cooldown de 1, né? Antes era 0, tu podia usar turno sim, turno não. Que é o que ele ganha 15 de defesa destrutível, ignora dano affliction e daí ele muda as skills dele, né? Então, beleza, botaram um cooldown, então tu não consegue ficar alternando tão facilmente entre as duas formas. Mudança interessante, porque ele tem skills de alto impacto nas duas formas, né? Então isso faz com que a decisão de tu mudar, ela tenha mais impacto no jogo. Isso é importante, né? É importante que tu deixe o mínimo de coisas brain dead possíveis, né? Que são decisões automáticas, decisões de piloto automático. Tipo, eu faço porque tá fora de cooldown, usa. Tá fora de cooldown, usa. Não é assim que eu acho que o jogo deveria ser jogado para tu conseguir demonstrar skill, né? Então, é bom que cada decisão que tu tome, ela tenha um impacto e ela tenha uma consequência para que o máximo de habilidade possa ser demonstrada no jogo, né? Então esses foram os 3 nerfs, com certeza merecidos, com certeza acertados, mas eu tenho a impressão que o Ai e o Itachi vão ter que ser nerfados mais uma vez. Essa é a impressão que eu tenho. Talvez não seja necessário, mas pela win rate abusiva e o nerf ter sido bom, mas não tão forte assim, acredito que eles vão continuar no topo aí dos win rates e vai ter que ser lidado. Justamente porque tu consegue fazer combinação de times, né, em volta deles que potencializa muito o que eles oferecem para o time. Mas é isso, vamos para a parte de buffs aí, de personagens que são poucos usados e tem umas win rate baixo. A primeira é Young Kushina,
pouquíssima jogada, win rate baixo. Deram um buff na skill de preparação dela, né? Red Hot Habanero Rage. Interessante. Agora as duas skills dela de dano, né? As duas skills que custam Taijutsu vão ignorar a invulnerabilidade, né? Durante esses 4 turnos. Interessante. Porque ela é um personagem que tem que ter um chakra pool ali pra tu conseguir ficar alternando entre as duas skills dela, né? As duas skills delas, quando tu usa uma, se no turno seguinte tu usar a outra, tu vai ter efeito positivo, né? Tu vai ter efeito aumentado. Tu vai dar dano adicional, tu vai stunar, tu vai dar mais dano. Então, o fato dela ignorar a invulnerabilidade faz com que tu consiga todo o turno bater, né? Por mais que digamos que num turno o cara deixa o time inteiro dele invulnerável, tu iria perder esse flow, né? Esse fluxo, tipo, usa essa skill, depois usa essa, daí usa essa, daí usa essa. Tu iria interromper isso, tu teria que usar novamente uma das skills apenas com o seu efeito inicial, né? Sem o buff. Então isso garante com que ela consiga usar a skill de ataque todo turno, desde que, claro, tu tenha um chakra pool de taijutsu pra isso, né? Isso acho que é o principal problema dela. Desde que tu não seja counterado ou refletido também, né? Mas é um buff interessante. Não é o suficiente, mas com certeza vai melhorar o personagem, né? É muito bem-vindo. Próximo buff aí é no Shiori Orochimaru. A Fireball dele aumentou em 5 de dano, né? Antes ela dava 20 e agora tá dando 25 durante 2 turnos. Então, tecnicamente, um aumento de 10 de dano, né? Antes o dano total era 40, agora é 50. Mas que interessante, né? Pelo fato dela não ter cooldown. 2 energias para 50 de dano, né? Durante 2 turnos é interessante. Parece uma skill justa. Com certeza ficou mais forte agora. O win rate dele dava baixo, pouco usado, então faz sentido essa mudança, né? Um buffzinho de leve pra não quebrar o personagem, eu concordo com isso, sabe? Eu acho que as mudanças de buff, principalmente, elas têm que ser um pouco mais leves, né? A não ser que o personagem seja extremamente fraco, eu concordo em tu buffar um pouco e dar uma olhada na reação. Melhorou o personagem? Não. Vamos dar mais uma buffada pequena pra ver se ele vai subir o win rate, subir a utilização. Então concordo com a metodologia que eles usaram aqui. Outro personagem é o Butterfly Choji, o não Shippuden, não normal. E eles foram pro caminho do Ai, né? Melhorou bastante ele, que é a skill de preparação dele, em vez de custar uma energia random, agora não tem custo. Que é basicamente a skill inicial que tu usa para ligar o personagem, né? Sem isso aqui ele não pode nem usar as outras skills, então sempre vai ter que usar ela. E isso faz com que o teu turno 0 com ele fique muito melhor, né? Até indo segundo, né? Mas indo primeiro melhor ainda, porque agora tu não é obrigado a gastar tua única energia do turno para ligar o Choji. Então tu pode usar ele com mais personagens aí que exigem uma ligação de energia, né? Tipo a própria Sakura, por exemplo, a Sakura Shippuden muito utilizada. O dela custa um random, e é justo custar um random. Então tu poderia usar o random dela de preparação e usar isso aqui do Choji para ligar ele. Então, cara, belo buff, belo buff. Já ajuda muito o personagem, muito mesmo. E é um pouco parecido com o Ai, né? Só que é invertido. Aqui ele ganha 20 de damage reduction e 10 de destructible defense. Porém, cada turno ele tá tomando 5 affliction, né? Então ele é balanceado nisso, no caso. E também buffou a outra skill dele, né? Enemy Immobilization, que é a skill dele que stuna. Aumentou 5 de dano, então o dano base dela era 5, agora foi pra 10, né? Tu já consegue no segundo turno aí, após ligar o Chakra Wings, tu já tá dando 15. Interessante, buffzinho, como falei, esse buff é um pouco mais leve, mas é um 5 de dano que ajuda, como se tivesse acelerado um turno dele. E acelerou mais ainda porque o Chakra Wings agora não custa nada, né? Então, com certeza, no começo do jogo, tu vai usar Chakra Wings. Entra um pouco no que eu falei que se tornou uma coisa brain dead, né? Tipo, tu sempre vai usar porque sim. Mas ao mesmo tempo é uma skill necessária pra tu começar a usar com o personagem, né? Então, nesse caso não tem problema, porque antes tu era obrigado a pagar um random, até tu tinha uma tomada de decisão, mas como é nesse caso, eu acho que é o mesmo caso da Ni Yugito, né, também, que precisa ter a skill de preparação dela para começar a jogar. Nesse caso eu acho que faz sentido. No caso do Ai lá, tu até poderia jogar com ele antes de usar a preparação, né, dar um dano random, já ir buildando um pouco. Mas tudo bem, buff interessante no Shoji, né, merecido, porque é um personagem pouco utilizado. Vamos pro próximo aqui, que é o Ibiki. Que é um personagem que, cara, eu sempre vi muito potencial nele, tá? Muita consistência. Porém, ele é pouquíssimo utilizado, né? E a win rate dele é bem baixa também.
Vamos lá, então, o Torture Chamber, que é essa skill aqui, a segunda skill dele de ataque. As duas são bem parecidas, né? São basicamente a mesma coisa, porém, agora elas foram mudadas. Agora no turno que tu usar, vai stunar Physical, Energy e Strategical, né? Habilidades do inimigo. 20 de piercing de dano, e agora stuna por um turno. Por 2 turnos, cada vez que usar uma nova skill, ele vai tomar 20 de dano piercing, e o Ibik ganha 20 de defesa destrutível. Então, interessante. Com certeza ficou melhor, né? Ficou melhor que o Iron Maiden, eram duas skills iguais. Então, interessante. Talvez ele seja um pouco mais utilizado. Eu acho ele um personagem bom, cara, sendo bem sincero, né? Ele bota esse preço, né, de tu pagar 20 de piercing damage. Então fica bem interessante. Tem uma melhoradinha. Não acho que seja o suficiente. Mas talvez ele apareça em algum time aí. Algum time bem bolado de controle. O próximo personagem é o Takata. Também pouco utilizado. Raramente tu vê ele, né? O Soap Bubble Ninjutsu. Skill agora dá 20 de dano. Antes dava 15. Subiu 5, né? É uma skill que agora ficou bem interessante, né? Tira toda a defesa destrutível e dá 20 de dano piercing. Ou seja, muito bom, por exemplo, contra o Ai ou contra o Choji, né? Quebra a defesa destrutível dele, dá um dano piercing. Não tem cooldown, custa só um ninjutsu. Ficou interessante. Porque ele vai ter esse dano perfurante aqui e quebra de defesa destrutível, além de uma skill aqui que dá dano affliction, né? Então ele se torna muito bom se em algum momento o meta tiver muita defesa destrutível, muita redução de dano. Ele tem 2 tipos de dano que vão através disso, né? Uma variação boa. As duas skills custam um ninjutsu. Então dependendo do que tu quer fazer, tu pode usar a melhor skill apropriada. Faz sentido. Bom buff nele. Também merecido. Outro personagem aqui é o Jugo, né? O Jugo não Cursed, a versão normal dele. A Fusion, que é a skill de cura e defesa destrutiva dele, né? Antes custava uma energia vermelha, Bloodline, e uma energia aleatória. Agora custa só uma energia vermelha. Interessante, porque é uma skill defensiva muito boa, né? Cura 20 de vida e dá 20 de defesa destrutiva permanente, né? Interessantíssimo. Porém, cada vez que ele usa essa skill, as skills dele vão aumentar em um turno de cooldown durante 4 turnos, né? Então tem um preço a ser pagado por uma skill tão boa. Ainda mais, melhor ainda agora, né? Por ser um Bloodline. Interessante, cara. O único problema é que ele é muito custoso, né? Pra usar. Essa skill dele que é muito boa. Basicamente a skill do Kimimaro, né? Só que sem as propriedades de dano affliction que ele leva e não ser counterado nem refletido. Mas é interessante, né? Agora ele consegue talvez entrar nessa função de suporte aí muito mais forte. Boa mexida, né? Não é um buff que quebra o jogo. O Tira Sasuke Shippuden. Qual que foi o buff aqui? Great Dragon Fire. Agora essa skill dá dano affliction em vez de normal. Faz sentido com a temática, né? Esse personagem aqui dá dano piercing aqui. É um dano de fogo, né, cara? Dano de fogo normalmente é affliction. Então faz sentido, tu consegue perfurar redução de dano e tudo mais. É sempre útil teu dano ser affliction. E durante essa skill, o Kirin vai dar 5 de dano adicional. Então entendi o que eles fizeram aqui, né? Eles querem dar um 100-0 só do Sasuke, né? Que essa skill dá 15 de dano durante 3 turnos. E protege o Sasuke, né? Gera tipo uma barreira nele. Então ela dá 45 de dano. E o Kirin vai dar 5 de dano adicional. Então o Kirin vai estar dando 55. Então o Sasuke por si só, com essa skill mais o Kirin, consegue dar 100-0 em alguém. Com 45 de dano affliction e 55 de dano perfurante, né? Então muito difícil de ser evitado. Porém tu precisa de 3 ninjutsu pra isso, né? Então tá justo no sentido que tu não vai conseguir fazer isso toda hora. Mas é interessante, né? Pelo estilo do Sasuke, por ser um cara, digamos assim, solitário, que joga solo, faz sentido ele sozinho conseguir dar 100-0 em alguém. Então, cara, bom nerf, bom buff no caso. Tipo, interessante com temática, com balanceamento e tudo mais. Eu acho que mexeram bem nele aqui. O Puppet Sasori, também aí, cara, se você já viu esse personagem, é raridade, né? Pouquíssimo utilizado mesmo. Vamos ver, teve buff em 2 skills. Hyaki no Souen, que é a skill de preparação dele, né? A skill agora custa 1 random em vez de 2 random. Era bom porque antes ela era muito custosa. E agora ela dá 5 de dano, né? Adicional em vez de 10. Então tá bom, né? Cortou o custo pela metade e o dano extra pela metade, né? Tudo bem, então.
No caso, o dano que os caras recebem, né, ao bater nele, né, o dano piercing. Por 3 turnos, as outras skills dele vão dar 10 de dano adicional durante esse tempo. Toda vez que ele levar uma skill, agora dá 5 piercing. Interessante, substitui por Puppet Attack. Cara, bom buff aqui. Eu acho que ela custar 2 random realmente era muito caro. Tu pagava muito tempo, né? Tu pagava muito ritmo pra usar a skill de preparação dele. E o Naruto Arena tá cada vez mais rápido, né? Tu tem cada vez menos tempo pra ficar gastando com preparação e tudo mais. Uma tendência aí do jogo, né? Ele tá muito mais acelerado. Então baixar pra custo 1 realmente muito proveitoso, muito bom. E o Puppet Attack agora também foi buffado, né? Dá 15 de dano. Claro que é um random, mas por 3 turnos, então 45. E ignora a invulnerabilidade, né? Então, no geral, que ela dava 30 de dano no total e agora ela tá dando 45, né? Extremamente forte. Talvez ele seja utilizado, hein? Vou te falar que isso aí melhorou bastante. Tem vários times aí também que hoje em dia usam essa preparação que o cara leva dano, né? Tem o Roshi, tem o Killer Bee, tem times que, tipo assim, se tu bater em mim, tu vai levar alguma coisa de volta. O próprio Sasuke, né? O Mangekyou Sasuke. Então, interessante, cara. Possivelmente ele vai se encaixar. É um personagem que agora todas as skills dele custam 1 energia, então também muito aí alinhado com o Naruto Arena atual, né? De ser um jogo rápido, um jogo que tu consegue fazer coisa todos os turnos, né? Sem ter que ficar guardando tanta energia pro próximo turno. Cara, eu vou te dizer que eu vejo ele sendo utilizado agora. Grandes chances, viu? Penúltima mudança, Animal Path Pain. Agora a skill Drill Bird é classificado como Instant em vez de Action, né? Eu já falei um pouco sobre isso, mas basicamente esse dano vai acontecer agora independentemente dele levar um stun, né? Então é 45 de dano garantido em um inimigo, né? 15 de dano durante 3 turnos. Interessante, né? Ele até tinha uma skill que fazia ele ignorar stun para proteger isso, mas agora não é absolutamente necessária, né? Então as duas skills dele se tornaram instant. É um belíssimo buff nele, né? Como ele tá fraco, eu acho que não tem problema, né? Se ele já tivesse forte, eu enxergaria problema nisso, mas tudo bem. Com certeza vai subir um pouco a utilização e a taxa de vitória dele. Acho que com certeza ajuda. E o último personagem é o Edo Tensei Kakuzu. Também, né? Pouco utilizado. O win rate um pouco maior que Animal Path Pain, né? Abaixo dos 50%, porém acima dos 40%. Vamos lá, então. Seguindo o padrão de custos de energia reduzido, né? 5 Hearts Release. Agora não custa nada. Antes ela custava um random, que é a skill de preparação dele, né? Que é bem interessante, né? Dá alvo em todos os inimigos durante 3 turnos. Se eles usarem uma nova skill, eles levam 10 de dano adicional. Da False Darkness, né? Que é a skillzinha de dano dele por um ninjutsu. E nos turnos consequentes, se tu continuar usando, ela vai custar apenas um random. E a Stretched Body, que é a skill de proteção dele. Agora tem o cooldown de 1 turno, né? Antes era 2. Então interessante, né? Ele remove todas as afflictions nele, todas as harmful skills, na verdade. Né? Então tudo mesmo. Ele ganha 20 de defesa destrutível permanente e estaca, né? Então ele vai poder ficar se protegendo, vai poder usar o setup dele no turno 0, né? De graça. Cara, melhorou bastante esse personagem, viu? Também seguindo o padrão. Preparação, que não custa nada. Todas as outras skills custam apenas 1 energia, né? Então segue aí no padrão acelerado de jogo. E teve uns bug fixes aqui, né? Uma hora aí vamos passar por eles. Mas, cara, bons buffs aí, né? Os buffs assim que não vão quebrar o jogo, mas que são bem úteis, né? Que fazem sentido para personagens que são pouco utilizados. Os 3 nerfs também foram bem certeiros. E a princípio é isso, né? Depois vamos fazer um vídeo específico aí, como falei, dos personagens lançados. Do Hidan, né? O Rework, o Box of Please, né? Vamos tratar o Hiruko e o Satori, que era o personagem anterior. E vamos também dar uma olhada no, tipo, retro patch notes, né? Dos patch notes aí que passaram no mês de março e fevereiro. E os outros personagens lançados também, vamos dar uma impressão. E é isso, né? Eu tava dando uma pausa do jogo porque deu uma desgastada, né? O lançamento do Shiki ali, o Aburami Shiki, cara, pra mim foi um negócio absurdo, né? Óbvio que depois eles arrumaram, mas basicamente quebrou o jogo, né? É uma skill que quando eu li, eu simplesmente fiquei indignado por ela custar um random. Mas isso aí também a gente fala outra hora, né? O mês que a Aburami Shiki quebrou no Naruto Arena. Mas é isso aí, pessoal. Vamos voltar aí com uma frequência de vídeos novamente. Então, se você já for inscrito aí, muito obrigado por continuar. Se você não for e gostou do vídeo, por favor, se inscreva aí. Mais conteúdo de Naruto Arena. Também vou fazer, voltar com os vídeos de teoria, né? Informações importantes do jogo e tudo mais. Um State of the Meta, times para utilizar. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.